Olá, bom dia. Essa é mais uma aula de escola dominical. Você é o nosso convidado, a nossa convidada. Eu espero que você esteja bem aí na sua casa, onde você estiver. Se estiver com os pais, né? Hoje é domingo, dia dos pais. Então, se você estiver com seu pai aí, a oportunidade e o privilégio, aproveite esse momento, né? Bem, eu quero, antes de abrir a palavra e meditar sobre ela, orar com você. Vamos orar pelos pais, né? Esse importante compromisso de cuidar dos filhos. Que Deus abençoe os nossos pais. Quem ainda tem o pai, aproveite hoje para minimamente ligar, né? Se você ainda está evitando o grande contato, se você não pode, por conta do meu caso, né? Eu estou em São Paulo, não vou poder ir ver meu pai, mas eu vou ligar para ele, vou bater um papo, fazer uma chamada de vídeo. E assim que eu puder, eu vou visitar lá no interior. Faça isso. E você que é pai e tem filho também, procure ficar do lado do seu filho nesse dia, é importante. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. O Senhor é pai e mãe, o Senhor sabe cuidar dos seus filhos. Nos ajude, ó Pai, a aprender com o seu cuidado. Ajude os pais nessa data importante, que o Senhor dê sabedoria para esses homens no cuidado com os seus filhos, sustente e guarde. Pedimos que o Senhor, nesta manhã, fale aos nossos corações, ou no horário que as pessoas forem assistir esses vídeos. Hoje é dia 8 de agosto e o Senhor está presente nas nossas vidas. Te agradecemos por essa data importante, pela vida de cada um e cada um. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Bem, Jesus é um convite para as mudanças, né? Quem anda com Jesus, ele é como que fosse uma metamorfose, né? Ele vai aprendendo e ela vai aprendendo a mudar. E isso é bom, a gente mudar. Não dá para a gente ficar na mesmice. Tem hora que é bom você mexer com as coisas para aprender um pouquinho desse dinamismo do Espírito. Os discípulos do Senhor, as discípulas do Senhor, são pessoas que estão sempre prontos para as mudanças. Não precisa mudar necessariamente de cidade, de país, não precisa necessariamente mudar de emprego, mas talvez seja necessário. A proposta é que é importante você mudar o seu espírito, renovar, como a gente aprendeu lendo a carta aos Romanos durante as quartas-feiras, uma nova maneira de pensar, uma reinvenção da mente. É preciso essas mudanças. Eu quero ler com você hoje Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos 27 ao 32. Vamos ler a palavra e depois conversar sobre o tema. Diz assim a palavra: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Até aí. O convite de Jesus e as mudanças na vida, né? Jesus nos chama para as mudanças. Você se sente qualificado para servir a Deus? Essa é uma pergunta que muito me intriga, né? A gente nunca se sente pronto, essa é uma realidade. Você nunca vai estar pronto para seguir Jesus. Mas tem uma frase que as pessoas dizem que é dita por Albert Einstein, eu nem sei se foi ele que disse, mas diz que Deus não escolhe capacitados, e sim capacita os eleitos. Tem gente que fala até que é da Bíblia, mas você não vai achar nesses termos escritas na Bíblia. Mas é uma frase importante. E essa frase tem um sentido bíblico, talvez por isso que muitos e muitas dizem que você pode encontrar na Bíblia. Eu quero ler com você Jeremias, capítulo 1, dos versículos 6 ao 9, e ele vai também rememorar ou trazer à nossa mente um pouco desse espírito de que Deus cuida e capacita os filhos dele e as filhas quando ele chama. Diz assim: então lhe disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança.
Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que passagem interessante, né? Deus capacitando o profeta Jeremias, e assim também conosco. A gente precisa entender que Deus nos chama e Ele nos capacita. Ele vai oferecer as condições. Não fique tão preocupada como as coisas irão acontecer. Apenas, se Deus te chamou, vai, porque Ele vai abençoar. E aí vem outra pergunta: por que motivo, mesmo diante do chamado de Deus e sabendo que Ele nos capacita, nós sentimos intimidados e receosos em aceitar, né? Por que a gente não muda, mesmo quando Deus chama? Por que a gente ainda é estagnado e não quer viver esse novo de Deus? Tudo começa com a consciência do chamado. Tudo começa com a consciência. Nós lemos aqui no texto que Jesus passava e viu um publicano. E ele chama o publicano. O publicano aqui, nós vamos ter que relembrar os problemas a partir da função que ele exercia. O publicano era considerado um explorador, uma pessoa desonesta, era aquele que cobrava o imposto. Dentro de uma opressão romana, do Império Romano, ele era aquele que explorava os seus iguais, né, cobrando taxas abusivas. Era por si desonestos, né, pela função que exercia, porque muitos desviavam dinheiro, defendiam as injustiças e as autoridades aproveitadoras. Eles se enriqueciam com o trabalho dos outros, né? Veja a função deles. Mas, no entanto, Jesus não ligou para a função que exercia. Ele chama para uma mudança. Jesus chama dizendo: segue-me, para o publicano chamado Levi. É interessante, né? Deus nos chama para mudanças, né? Às vezes, aqui como também Levi, o publicano, muita coisa estava errada. E Jesus não fez ali algumas exigências. Espera aí, para me seguir você vai ter que largar tudo. Ele apenas o chama: vem, segue. E ali não existia um cerimonial, uma celebração marcante da mudança de vida de Levi. Antes, porém, ele se conscientizou de que o mestre estava lhe chamando. Jesus não faz nenhuma exigência, ele apenas chama. Mas Levi teve que ali tomar uma decisão de mudança. Ele se conscientizou e falou: olha, é preciso mudar, isso aqui não está preenchendo mais a minha vida. Quando Deus nos chama, nós precisamos estar atentos e atentas para segui-lo. Outra lição importante dessa nossa conversa: tudo se transforma quando nós decidimos seguir a Jesus. Veja bem, não é seguir uma determinada denominação, não é seguir um pastor, não é seguir uma pastora, é seguir a Cristo. E tudo muda quando nós decidimos seguir a Cristo. É importante nós seguirmos o Mestre. Jesus é a nossa conscientização. A palavra diz no versículo 28, ele se levantou, deixou tudo e seguiu. Diante desse chamado irresistível, nós não podemos ficar indiferentes. E Levi faz exatamente isso. Ele deixa tudo para trás, o seu cargo, a sua função, a vida desonesta e injusta, os bens, os recursos. Ele abandonou a sua atividade de publicano para seguir a Cristo. Ele dispõe para caminhar com o Mestre. E ele vai junto na caminhada. E a vida vai se transformando a partir dessa decisão. Algumas atitudes nós precisamos também mudar para seguir a Cristo. Jesus chama as pessoas mais simples, as humildes, para seguir com Ele. Contudo, Ele faz dessas pessoas, pessoas importantes na sua missão.
Leia lá depois Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 22. O que Deus fez na vida daqueles que decidiram segui-lo. O apóstolo Paulo também é um grande exemplo, assim como Levi. Ele estava numa viagem e quando ele é chamado, ele muda completamente a perspectiva para seguir a Cristo. Leia lá depois Atos capítulo 9, versículos de 1 a 19, você vai ver a nossa mensagem. E aí, para fechar aqui a nossa conversa, que você continue, quando nós seguimos a Cristo, tudo em nossa caminhada deve ser um testemunho. Tudo que eu faço deve ser um testemunho. Levi, após decidir seguir ao Mestre, ele convida os seus amigos, que também eram publicanos, cobradores de impostos e gente de outras localidades. E juntamente com eles ele participa de um banquete. E Jesus Cristo estava lá. Ele entende que o chamado dele deveria ser estendido para as outras pessoas. Olha que mudança. Ele recebe aquilo e ele imediatamente compartilha com as outras pessoas. Ele expande, chama os seus amigos publicanos que também eram desonestos, viviam uma vida contradizente, exploradores, e agora ele chama para conhecer Jesus Cristo. É assim com a gente, Nós na caminhada devemos convocar as demais pessoas. Agora eu quero te desafiar, Olhe para a sua vida. Um dia eu e você aceitamos também o chamado do Senhor, mesmo sabendo das nossas limitações, dos nossos pecados, e também trouxemos outras pessoas conosco. Talvez você trouxe alguém, a pessoa com quem você caminhava, sua esposa, seu esposo, você trouxe ou ainda não trouxe, mas talvez é hora de começar a trazer pessoas. Olhe para a sua vida e veja quanta coisa mudou. Quando nós atendemos o chamado do Senhor e decidimos segui-lo, nós fomos transformados e transformadas. A partir de agora nós somos instrumentos de transformação na vida das pessoas. Não somos nós quem transformamos as vidas, é Deus, mas Ele nos usa como seus instrumentos. Para fechar aqui a nossa conversa, não importa a condição da sua vida, você é pecador e pecadora como eu. O que você e eu precisamos fazer é atender ao chamado do Senhor. Talvez nessa atitude você tenha que deixar coisas para trás. Algumas coisas que você entendia que eram importantes, por exemplo, cargos, posição social, recursos materiais, mas você precisa deixá-los. É certo que, quando você aceita o chamado, a sua vida vai ser transformada. E você passa então a ser um instrumento na obra de Deus. Que eu e você sejamos direcionados e direcionadas pelo Espírito, e que as mudanças vindas do Senhor possam acontecer na minha e na sua vida. A paz do Senhor, bom domingo, feliz Dia dos Pais, se abra para as mudanças de Deus na sua vida, na sua família, na sua igreja. Paz, igreja!